Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Passado o impacto da apertada reeleição de Barack Obama, o mundo espera a definição da agenda de prioridades do segundo mandato que possibilitem o melhor, que, segundo ele próprio, ainda está por vir. Hoje recebemos o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, que vai nos falar sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos diante de novos desafios do presidente americano reeleito. Professor, muito obrigada por estar conosco. Bom, professor, logo após o anúncio da reeleição de Obama, as bolsas de valores dos principais centros financeiros do mundo despencaram, sugerindo uma grande apreensão. O mundo tem medo do quê? Tem medo do grande desafio que está na frente do novo presidente americano. Ele passou 4 anos tentando completar uma agenda que foi extremamente dificultada pelo conflito com os republicanos, né, que praticamente obstruíram todas as iniciativas do governo. E ele tinha internamente um imenso desafio, que era o de voltar a crescer, fazer crescer a economia americana e enfrentar as dificuldades de endividamento das famílias, etc. E um desafio externo muito grande, né, com 2 guerras em andamento, né, com o crescimento tanto econômico quanto militar da China, que tende então a se contrapor de certa forma como um poder muito importante. Então, ele agora tem esse desafio de primeiro completar o primeiro mandato. Quer dizer, fazer tudo aquilo que ele tinha que ter feito. Cumprir o prometido. Cumprir o que ele prometeu e que envolve uma diminuição da desigualdade, envolve, sobretudo, a retomada, digamos, do nível de renda, da capacidade aquisitiva da população, que acho que é o principal problema. O resultado dessa eleição foi super apertado e os analistas dizem, né, do peso das chamadas minorities, né, aquelas minorias, e inclusive do voto das mulheres, de homossexuais, nas questões que envolvem conceitos, valores morais que são complicadas. O povo americano passou algum recado no sentido, esses eleitores que elegeram Obama, de que eles não querem interferência política na vida pessoal? Casamento gay, a mulher decidir sobre a questão de aborto, eles passaram um recado assim, que querem uma nova posição? Eu acho que sim, mas mais do que isso, eles querem uma atenção específica e direitos iguais, né? Esse é um ponto muito importante que os republicanos não são capazes de envolver, digamos, na sua agenda. Quer dizer, os republicanos, eles têm uma agenda fechada, eles têm hoje uma base eleitoral que tende a diminuir relativamente, que é o eleitorado branco e mais rico, né? Enquanto que a população americana está se diversificando muito, aumentando cada vez mais a população não branca e de imigração recente e de renda mais baixa. Quer dizer, há um conflito entre, digamos, o que os republicanos pensam representar, que é a pátria como um todo, e o que de fato eles estão representando cada vez mais, né? E em relação à América Latina, nas relações internacionais, na agenda das prioridades do presidente reeleito, o senhor acredita que a América Latina está aí situada? Eu acho que a América Latina vai continuar fora da agenda americana. A América Latina, ela não constitui, digamos, um problema, um desafio estratégico para os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos têm um grande desafio estratégico, que é o de se livrar da emaranhado de problemas que ele tem no Médio Oriente e que eles, cada vez mais, procuram se safar disso. E, por outro lado, voltar com mais força, com mais presença à Ásia e, sobretudo, a um engajamento mais próximo com a China. Tá? Isso explica, alguns observadores, né, notaram que na campanha, mesmo quando no debate sobre política externa, que os 2 candidatos não fizeram qualquer referência ao Brasil, coisa que em eleições passadas não acontecia. O que isso significa, considerando o Brasil estar aí num ranking internacional, a 7ª economia do mundo? Eu acho que não é tanto a questão do tamanho da economia brasileira, né? O que acontece é que a América Latina tem deixado de ser
importante, mesmo do ponto de vista comercial, para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos hoje estão numa situação em que a população não tem condições de comprar, não tem condições de consumir, né? Então, com isso, as importações, evidentemente, caem bastante. E, por outro lado, o que o Brasil hoje tem condições de oferecer, o Brasil se separou muito do mercado americano. O mercado americano significava para as exportações brasileiras o melhor da nossa produção industrial e tecnológica, né? Mas nós nos voltamos completamente para o comércio com a China. Nós passamos a ser exportadores de matéria-prima em primeiro lugar, né? E perdemos o mercado americano. Agora é interessante que o ministro Guido Mantega, né, logo após o resultado da eleição americana, disse que esse resultado era muito positivo para o Brasil. Eu fico com a impressão que o senhor não partilha dessa ideia, no sentido de que não traz qualquer coisa a mais. Pelas razões que o senhor acaba de expor, faz diferença para o Brasil Obama ou Romney? Eu acho que sim. Faria? Eu acho que faria diferença, não do ponto de vista comercial necessariamente, porque isso não depende nem do Obama nem do Romney, mas depende dos interesses internos lá dentro e do que o Brasil tem a oferecer. Mas a diferença é muito grande porque as políticas que o Romney estava propondo, né, de uma confrontação, uma guerra comercial com a China, que é o nosso parceiro importante, de ameaçar intervir no Irã, né, e coisas no gênero, né, são coisas que provocariam tal caos internacional que só poderiam ser contra nós, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Então, ter um presidente que é mais realista sobre a capacidade que os Estados Unidos têm ou não de intervir, por exemplo, no Irã, né, e que é mais diplomático e mais favorável ao multilateralismo, para nós é uma vantagem. Que o aceno que o Romney fez de que era preciso comerciar com o Brasil, com a América Latina, etc., etc., que era preciso ganhar o comércio latino-americano, não compensa o risco que nós correríamos nas mãos de um republicano com as posições dele. E, sobretudo, porque o Romney não se sabe se ele seria... Ele teve um papel durante essa campanha meio de o médico e o monstro, né? Durante uma parte da campanha, ele era um monstro que queria sair reproduzindo as guerras que o Obama tenta se retirar. E, durante o resto da campanha, ele começou a ser mais o bonzinho, etc. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela.